Mauro Machado, ao lado do Marcelo Segurado aqui hoje. Mauro vai fazer a apresentação do Marcelo, novo executivo de futebol do Goiás Esporte Clube. Por favor, Mauro. Boa tarde a todos. Existem algumas situações que facilitam bastante para a gente. Uma delas é essa de apresentação do Marcelo. Marcelo é um profissional que dispensa apresentações em qualquer lugar que ele for no Brasil, mas principalmente aqui no Goiás, porque é um clube que praticamente ele nasceu aqui dentro, tem história aqui dentro, história inclusive familiar, né, Marcelo? Dentro do clube. Então, gostaria de abrir a palavra para vocês, porque não me cabe aqui colocar as qualidades, as virtudes do Marcelo, porque elas já se sobrepõem à própria presença dele. Então, a partir de agora, a palavra com o Marcelo Segurado, quiser fazer alguma consideração inicial e depois as direcionadas para o Marcelo Segurado, por favor. Bom, primeiro, um prazer, né, retornar aqui onde eu praticamente nasci e onde eu me formei como profissional, até mesmo como pessoa, pela minha formação, e onde, graças a Deus, eu tive em várias funções, onde no departamento de futebol a gente pôde exercer a função de executivo de futebol e com certeza a gente conseguiu vários resultados muito, muito bons. Obrigado, Mauro, pela oportunidade, obrigado ao Marcelo, obrigado ao seu Ailê, obrigado à diretoria do Goiás pelo convite, e com certeza a gente sabe da responsabilidade. Quero passar aqui um recado para a torcida do Goiás, e a gente tem noção, eu tenho absoluta noção do tamanho, da grandeza, da importância dessa torcida, do sentimento dessa torcida, da esperança dessa torcida. A gente tem absoluta certeza de que essa torcida ama esse clube e que quer o melhor para ele. E é isso que a gente vai tentar fazer com muito trabalho. A gente não pode, nesse momento, prometer nada. A gente, além do trabalho, dedicação e muito empenho e profissionalismo, é o que eu tenho de dizer para a grande torcida esmeraldina, para essa torcida maravilhosa, e nesse caso a gente está dando um início, né, um reinício de trabalho aqui no momento difícil, mas no momento importante, porque eu acho que são em momentos assim que a gente prova a nossa capacidade, que são nesses momentos difíceis que a gente prova que a gente dá conta de aglutinar. Essa é a minha missão, de aglutinar, de fazer com que essas várias correntes do Goiás cada vez estejam mais juntas. E é um prazer também estar falando com todos vocês mais uma vez da imprensa. Pode abrir, Alexandre, do Jornal Popular, por favor. Boa tarde, Segurado. Eu sou Alexandre Ferrari, do Jornal Popular, já falei com o senhor algumas vezes hoje, né? Bem-vindo de volta aí ao Goiás. Eu queria que você falasse um pouco sobre como fica o organograma do futebol do Goiás, e se já houve alguma conversa com o Anderson, com o presidente Marcelo, com o Mauro, sobre o elenco, que a avaliação que você faz quando chega no Goiás agora também sobre o elenco, se visam o mesmo reforço, como que se já houve esse papo já. Boa tarde, bom falar com você. Nós, inclusive, peço desculpa pelo atraso, porque a gente também estava fazendo a primeira reunião, eu participei da primeira reunião, o Anderson já havia feito reuniões com o Mauro, com Arley, com o Marcelo e com o restante da comissão, e eu fiz a minha primeira reunião agora para ter uma avaliação, para a gente saber
o que já estava sendo feito e quais são as diretrizes que a gente vai tomar de agora para frente. Em relação à questão de organograma, é evidente que não tem uma modificação nesse organograma. O presidente, o vice-presidente de futebol, os outros vices, o Arley como diretor de futebol, eu como executivo de futebol, e o departamento, né, eu venho aqui para somar, para trazer um pouco dessa experiência que eu tive aqui dentro do Goiás e também no Ceará, onde também, graças a Deus, eu obtive êxito, e é essa experiência que eu vou trazer para que a gente possa juntos, sem vaidade, para que a gente possa, com esse conhecimento que todos nós temos adquiridos, né? O Mauro tem 30 anos de Goiás, o Arley mais de quase 20 anos de Goiás, 15 anos, Marcelo, eu, o próprio Anderson. Então, eu acho que nós conhecemos muito bem Goiás, a gente tem um sentimento muito forte. Eu acho que isso tudo somado faz com que a gente pense e coloque o Goiás sempre acima de qualquer tipo de questões de organograma, ou posições ou vaidades. Marcelo, aqui é o André Rodrigues da Sagres. Boa sorte no seu retorno a Goiás. No dia a dia, basicamente, quais serão as suas funções como executivo de futebol do Goiás? E você vai ajudar o Mauro Machado, o Arley a contratar reforços? Eu acho que é isso que a gente já começou a fazer hoje, André. Prazer falar com você, já há algum tempo que a gente não se falava. Basicamente é isso que a gente já começou hoje, né? Eu venho para esse dia a dia do embate, do vestiário, do dia a dia com os jogadores, do dia a dia com a comissão técnica, para as rotinas, para os protocolos do dia a dia aqui, com comissão técnica, para que a gente possa ter a melhor convivência possível. Questão de contratação, obviamente que a gente passa por reuniões e por conversas e por debates sobre jogadores. Estávamos agora participando disso. Obviamente que quando você vai fazer uma contratação, você não pode ter 3, 4 pessoas falando sobre o mesmo jogador. Então, definiu-se que nós vamos ter as indicações, ela vai chegar pelo Anderson, aprovada pelo Anderson, pode ser indicação do Mauro, pode ser indicação do Marcelo, pode ser essa indicação, uma vez pronta, vai chegar no Anderson, discutida por todos nós, vai chegar no Anderson, o Anderson aprovando isso, o Mauro vai levar para a direção, a direção aprovando, obviamente, dentro das condições financeiras do clube. Isso vai ser simples, isso vai ser uma coisa rápida. Então, essa questão ela vai estar dentro de um contexto de normalidade. Isso já acontece em outros clubes, né, onde você tem um gestor de futebol e outro executivo de futebol. Então, quando você tem 2 pessoas, né, buscando o mesmo objetivo, eu tenho certeza que a chance dobra de dar certo. Eu tenho absoluta certeza que dentro dessa convicção que nós estamos tendo, essa sintonia que nós começamos a ter ontem, quando fui convidado, e eu percebi hoje, nessa primeira reunião, participando, né, com o Mauro, doutor Mauro, com o Marcelo, com o Anderson, com o Arley, né, com a comissão técnica, isso foi muito, muito salutar. Então, essa questão toda de quem contratou, quem não contratou, isso é o de menos. O que a gente tem que fazer é buscar jogador. E aí que a gente tem que ter muita responsabilidade com Goiás, porque estamos num momento muito difícil, inclusive de escassez de mercado, porque a torcida espera muito. Eu fico extremamente envaidecido com a resposta que eu tive em relação à expectativa que a torcida cria. Isso aumenta a minha responsabilidade, né? Porque eu tive uma resposta muito boa, eu vou fazer de tudo para recompensar, retribuir essa expectativa que a torcida tem em meu nome, mas a gente tem que ser muito franco com a torcida, a gente tem que ter muita verdade com essa torcida, e ela também sabe, né? É um momento difícil, futebol, principalmente futebol brasileiro, não tem tanta disponibilidade, mas pode ter certeza que a gente trabalhando, a gente buscando, conversando entre nós aqui, também ouvindo outras pessoas também, e obviamente que vão chegar pessoas falando sobre jogadores, e a gente vai estar ouvindo e sempre discutindo entre nós.
Então é isso, André. Eu tenho certeza que a gente vai, com muito trabalho, superar e daqui um pouco a gente vai estar num momento bem melhor do que agora. Oi, Marcelo, boa tarde. Wagner Oliveira, do Esporte Goiano. Eu me lembro que quando você deixou o Goiás, em 2014, o Goiás estava passando por uma mudança de gestão na parte do futebol promovida pelo presidente, o Sérgio Rassi, na época. E você disse que saiu do Goiás, em uma entrevista para o Globo Esporte, dizendo que com duas lideranças isso poderia não funcionar, que isso poderia causar conflito de interesses e de ideias. Hoje você volta para o Goiás para trabalhar com mais lideranças. Tem o Mauro aí do seu lado, tem o Arley também que você vai trabalhar. O que mudou na sua cabeça de lá para cá, para agora você trabalhar com mais pessoas na questão do futebol? Foi um prazer falar com você e a gente sempre vai estar disponível aí. Eu acho que a vida na medida em que a gente amadurece, na medida que a gente passa por dificuldades, na medida que a gente vai passando, né, por momentos de crescimento, a gente pode mudar de ideia. O que eu penso hoje, daqui um pouco, pode ser que eu pense diferente também daqui um pouco. Eu não tenho necessariamente de pensar sempre da mesma forma. Eu acho que quando você pensa sempre da mesma forma, você se torna um radical. E eu não sou um radical. Então, eu penso que quando você tem convicção, tende a dar certo. Agora, quando a sua convicção te mostra que você está errado, que te mostra que você pode ir para outro caminho, isso não é demérito nenhum você pensar de outra forma. Então, por experiência em outros lugares, inclusive no próprio Ceará, onde eu trabalhei também com um outro, que era o Eduardo, a gente percebeu que, eu percebi que isso é perfeitamente louvável e é perfeitamente possível de ser feito. O Palmeiras funciona assim, o São Paulo funciona dessa forma, são vários os clubes, né, que eu vou enumerar aqui agora, funcionam dessa maneira. Então, eu já pensei dessa forma. Hoje, exatamente hoje, eu já não penso dessa maneira. De repente, isso pode ser que daqui a um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não possa mudar de ideia. Marcelo Segurado, aqui é o André Isaac, da PUC TV. Marcelo, fazendo uma comparação de quando você saiu do Goiás, que a gente até interpreta que quando você estava pegando o jeito de ser um gestor de futebol, o Goiás te tirou. Aí você foi para o Ceará e voltou. Você acha que você teve que sair para mostrar o seu valor para retornar agora? Oi, André. Prazer falar com você. André, acho que sim. No momento em que eu saí do Goiás, em 2014, foi um momento... Eu vivi vários momentos no Goiás, né? De administrativo ali, foram 10 anos, depois no futebol foram 3 anos e meio, em momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis, momentos fáceis. Não, fácil não existe no futebol, esquece isso que eu falei, não existe fácil no futebol. Existem momentos no futebol. Agora, com certeza, eu acho que naquele momento ali, de 2014 para 2015, eu estaria num processo de maturação. Mas aconteceu. Eu tenho que, naquele momento, fiquei chateado, naquele momento, realmente fiquei magoado, mas isso que ensina. A gente amadurece, a gente passou, eu encontrei outro clube, graças a Deus, passei a ter uma notoriedade no futebol brasileiro, mesmo representando, e é difícil, André, essa profissão nossa, essa minha profissão, executivo de futebol, graças a Deus, eu falo profissão porque está sendo aprovada agora no final do ano a lei que vai regulamentar a nossa profissão de executivo de futebol pela ABEX. Então, para o ano que vem já vai ser a profissão regulamentada, então vai entrar inclusive no BID da CBF. E é uma profissão muito difícil. Vamos lá, na série A são 20 vagas se tivesse somente um executivo em cada clube. Então, nós estamos abrindo espaço para 2. Então, são 40 no Brasil. Na Série B, a mesma coisa. Então, são 80. Para você ter ideia, somente credenciado na BEX hoje nós temos 70.
Então, é um mercado de pessoas que estão se qualificando para exercer essa profissão. Então, eu me qualifiquei, vou fazer de tudo para fazer o melhor, vou acertar, vou errar, e futebol, assim como na vida, a gente tem que fazer o melhor. E pode ter certeza, torcida do Goiás, André, que eu vou fazer o melhor de mim, eu tenho certeza que todos que estão aqui compondo essa equipe, vamos dizer assim, essa equipe que está liderando esse processo, não sou só eu, todos nós vamos estar fazendo o melhor. Marcelo Segurado, muito boa tarde. Fernando Lima, aqui da Rádio Bandeirantes de Goiânia. O que você evoluiu como executivo de futebol depois que trocou o Goiás, foi para o Ceará, ficou um tempo sem trabalhar, está voltando agora? O que você evoluiu? Qual o maior desafio que você pega o Goiás agora, logo de imediato? Um abraço, Segurado. Boa tarde, Fernando, um abraço, prazer falar com você. Fernando, a questão da evolução, eu acho que é o aprendizado, né? Você sair, eu acho que foi muito importante para mim sair, né? Eu vivi outras experiências, entre o Goiás e o Ceará, eu fiquei, né, assim, fazendo alguns estágios em outros clubes, obviamente buscando experiência nesse. Então, eu evoluí no aspecto de experiência, né, de percepção de vestiário. Eu acho que isso é uma coisa, um dom nato. Eu acho que a minha profissão também, a minha outra profissão de professor me dá muito isso, né, de você ter uma relação direta com o aluno. Essa relação do professor com o aluno me ajuda muito, ter uma relação direta com o atleta, de troca de respeito, de confiabilidade, de integridade. Então, isso me ajuda bastante. Então, eu acho que essa foi realmente aquilo que eu mais evoluí, né, nessa questão desse dia a dia mesmo, que é uma das coisas mais difíceis de administrar no futebol, Fernando. No futebol você tem gerir esse meio aqui é muito difícil, porque você tem comissão técnica, você tem jogadores, você tem funcionários e você tem diretoria, você tem conselheiros, você tem torcida, você tem a imprensa, e cabe a gente, né? Cabe a nós, executivos e gestores, administrar tudo isso. Isso não é fácil, não. A contratação, ela por si só, talvez fosse a cereja do bolo. O mais difícil está dentro de um contexto muito mais abrangente do que somente contratação. Marcelo, Edson Júnior da Rádio Band News. Você pega o Goiás no pior cenário possível, na lanterna do Campeonato Brasileiro, com uma diretoria rachada explicitamente, algo que pouco a gente viu no Goiás. Ao mesmo tempo, eu pouco vi o torcedor do Goiás ficar tão satisfeito com uma contratação como a sua, trazendo a esperança para o torcedor. Você parece que, né, traz o verde da esperança para o torcedor. Que tipo de desafio é esse, né? De pegar o Goiás lá embaixo, rachado, né, de um cenário muito difícil para qualquer diretor de futebol, para qualquer gestor, mas ao mesmo tempo tendo o apoio do torcedor e a esperança do torcedor. Eu queria também que você complementasse o que mudou no Goiás desses 6 anos, de 2014 para agora, em 2020. Prazer voltar a falar contigo depois de tanto tempo, Marcelo. Oi, Júnior. Grande Júnior, prazer falar com você. Júnior, eu peguei o Goiás também em 2011 numa situação muito parecida, talvez até um pouco pior, porque a gente tinha um perigo de cair para a Série C. Em 2011 eu não tinha experiência, o Anderson também estava chegando num contexto, e as coisas aconteceram. Hoje é mais difícil pelo fato de ser uma Série A. Aí as coisas são realmente bem mais complicadas nesse aspecto. Ô, Júnior, eu acho que a minha missão aqui talvez venha a ser exatamente essa, né? Talvez venha a ser exatamente essa. De ser um elo. Eu quero ser esse elo de ligação novamente aí, desses problemas. Não vim aqui para isso. Não vim aqui para isso. Eu sou um profissional. Na minha cabeça, eu tinha programado, porque eu tive algumas sondagens antes da pandemia,
a pandemia veio e as coisas bagunçaram muito no futebol brasileiro e as coisas não aconteceram. Então, eu estava me programando realmente para o ano que vem. E veio esse desafio. Conversei com minha família, eu resolvi aceitar esse desafio em função de tudo que envolve, da grandeza que é o Goiás, e percebo que esse momento difícil, esse momento a gente tem que resolver de uma forma, ganhando jogos. Ganhando jogos não para jogar tudo para debaixo do tapete, mas para que a gente possa, para que isso que aconteceu, principalmente nesse ano, sirva de lição para todo mundo que faz o Goiás, de que algumas coisas têm que talvez serem mudadas, tem algumas coisas que precisam ser inovadas. Houve uma tentativa, com certeza, de acertos e às vezes as coisas não andam. Então, eu acho que eu venho, não é a minha missão é no futebol, mas talvez, quem sabe, a gente possa fazer esse papel de união, esse papel de elo, de ligação, né? Eu quero que a torcida esteja muito do nosso lado, para que ela possa abraçar esse time, para que ela possa abraçar novamente e acreditar cada vez mais no Goiás. Então, é isso que a gente mais quer, é isso que eu mais quero. E eu estou retornando agora a Goiás, né, Júnior? Eu não teria hoje, se você me perguntar daqui a um mês, eu prometo que eu te respondo. Mas hoje eu não tenho condição de te responder qual a diferença daquele momento para agora. Eu, com certeza, tem muita diferença. Assim como eu voltei muito diferente, eu tenho certeza que o Goiás também deve estar muito diferente. Matheus, você encerra, por favor. Ok. Marcelo, boa tarde. Matheus Marques, do Esporte News Mundo. Você chega, como foi comentado, num momento de muitas mudanças, né? Troca de jogadores saindo, jogadores chegando, mudança na gestão com a sua chegada, mudança de técnico. Para você, qual vai ser o foco do seu trabalho nesse começo e qual a sua expectativa para também voltar com essa parceria com o Anderson Moreira, que foi tão vitoriosa na sua passagem aqui pelo Goiás? Acho que o foco vai ser exatamente isso, identificar aqui no nosso dia a dia o que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer para que a gente tenha cada vez mais um ambiente melhor. Isso é fundamental no futebol. O ambiente, às vezes quem está de fora, às vezes o torcedor, às vezes quem está de fora do futebol, que é paixão, que é passional, não entende a importância de um bom ambiente. Então, isso é muito, muito importante. Eu não estou dizendo que não tem um bom ambiente entre os jogadores, eu já tive informação que tem entre a comissão, que a gente precisa dar confiança para eles. E confiança vem com o trabalho, cara. Confiança vem com o trabalho leva a resultados. Então, para a gente ter resultado, a gente vai ter que trabalhar muito. Então, é isso que basicamente, eu espero que a gente possa ter nessa retomada, na minha, vamos dizer assim, para o meu retorno ao Goiás, para que a gente possa ter esses resultados o mais rápido possível. E peço à torcida, não paciência, mas eu peço à torcida que entenda que a gente está no processo de trocar o pneu do carro com ele andando. Então, isso é importante. É importante que a gente, junto, que ela entenda que nós não estou aqui querendo justificar que eu nada. Se eu aceitei, é porque eu estou fazendo parte, de agora para frente, eu estou fazendo parte de tudo que está acontecendo e tenho certeza que com o apoio dessa torcida a gente vai conseguir sim. A gente vai conseguir êxito e a gente daqui a um pouco vai estar numa situação bem mais confortável. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos.